Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 3 de outubro. Eu gostaria então de voltar às meditações na maravilhosa epístola de Apocalipse. E hoje eu gostaria de ler com vocês uma parte do capítulo 2 que fala da igreja de Éfeso, a carta enviada à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2 e verso 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Em cada uma dessas cartas, Jesus vai se apresentar como de uma forma diferente. E aqui ele está se apresentando como aquele que anda no meio dos candelabros, ou seja, aquele que vive no meio da igreja, aquele a quem a igreja pertence. E esta carta, como todas as outras, é enviada então ao líder, ao responsável desta igreja. Que grande responsabilidade temos nós. Quando você lê Apocalipse exatamente da forma em que os irmãos e irmãs a leram pela primeira vez, você entende uma coisa, que esta carta, este livro é destinado a todas as igrejas em todos os tempos. Primeiramente, ela servia à igreja que a leu. Porque que razão teria para a igreja de Éfeso de receber uma carta que havia sido escrita para os finais dos tempos? Não havia sentido algum. As primeiras pessoas que leram a carta ouviram e receberam a mensagem da carta daquela forma. Nós também, quando lemos hoje, nós recebemos a mesma mensagem. E esta mensagem é válida para toda igreja em todo o tempo. Quem anda e quem vive no meio da igreja é o Cristo. Cristo pertence à sua igreja. Sei de tudo que você faz, ele diz aqui. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu amor com paciência, sem desistir. É uma exortação importante para esta igreja. O que a gente pode aprender um pouco sobre essa igreja? Ela foi fundada, então, por Paulo em Atos, o que está escrito em Atos, capítulo 18, versos 19 e 21. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então, zarpou de Éfeso, saiu de Éfeso, mas ele vai voltar e vai ficar aproximadamente 3 anos. Áquila e Priscila e também Apolos trabalharam naquela igreja, uma igreja que prosperou. Quando a carta foi escrita no livro de Apocalipse, aproximadamente 40 anos se passaram. E as coisas mudaram muito nessa igreja, como a gente vai ver. A importância aqui, então, de sabermos que cada geração é responsável pela evangelização e para que a ação do evangelho continue fazendo efeito na igreja. Os pais serviram a Cristo, os filhos vão precisar servir também. Não vai ser o caso aqui. Tá? E a gente vê que, por exemplo, quando Paulo está se despedindo desta igreja, em Atos capítulo 20, 17 a 38, ele vai expressar então essa sua preocupação. Ele está indo para Roma, onde ele vai ficar preso, e é de lá que ele vai escrever a carta que a gente lê, não a carta que a gente está lendo, porque ela não foi escrita por Paulo, mas é a carta à igreja de Éfeso, foi escrito da prisão em Roma. E Paulo, indo da Palestina para Roma, ele vai passar lá em Éfeso, o barco dele vai passar por lá, e ele vai receber então os líderes da igreja. E há uma coisa muito importante que ele vai dizer em Atos capítulo 20 e verso 28, portanto, cuidem-se de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Olha que impressionante. Ele estava dizendo para esses irmãos: a igreja não pertence a vocês. Foi Deus quem comprou com seu próprio sangue. Como Deus é Espírito e não tem sangue, foi através de seu Filho que ele comprou aquela igreja. A igreja pertence a Deus. É uma coisa importante e que você vai ver na carta escrita à igreja de Éfeso, porque o Senhor é aquele que está no meio dos candelabros. A igreja não pertence a nenhum de nós, ela pertence a Jesus. E o problema aqui na igreja de Éfeso vai aparecer quando eles talvez esquecem disso e vão perder o primeiro amor. Em 1 Timóteo 1 e 3, Paulo diz: quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem
coisas contrárias à verdade. Então, Timóteo também vai passar ali por Éfeso. Priscila, Áquila, Timóteo, Apolos, todo esse pessoal vai contribuir ao crescimento daquela igreja. O pessoal recebeu muito, a igreja recebeu muito de pessoas muito idôneas, mas, infelizmente, 40 anos depois, a coisa mudou muito. Cuidem de si mesmo e do rebanho. Se você não cuida de você mesmo, você não tem como cuidar do rebanho. Paulo vai dizer também em Atos 20 e 29, sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Então a igreja tinha sido avisada por Paulo, mas infelizmente, por exemplo, o pessoal do clube dos Nicolaítas vai aparecer por lá e vai trazer grandes danos à igreja. Não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo, diz 1 João 4:1. A igreja de Éfeso deveria estar sabendo disso, que havia falsos profetas e que eles precisavam, então, prestar atenção naquilo que estava sendo anunciado, estava sendo ensinado. Quando a gente volta, então, para Apocalipse capítulo 2, a gente vê o que Cristo vai falar, continuar falando para aquela igreja. Sei de tudo que você faz, ele diz no verso 2. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Essa é uma exortação boa para essa igreja. Contudo, ele vai dizer no verso 4, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Abandonou o amor que tinha no princípio. A importância de guardarmos até o fim aquele amor pelo Senhor. E essa igreja não guardou. 40 anos depois, ela se encontra nessa condição. Há muita gente que ama o Senhor e muita gente que não ama. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. A gente não sabe quem são esses nicolaítas, mas a gente pode colocá-los, como em outras cartas, juntos com os que são do partido de Jezabel e de Balaão também. Uma coisa é certa, essas pessoas aqui estão ensinando falsas doutrinas. Quando a igreja aprende, ela anda pelo caminho da falsa doutrina, a primeira coisa que vai embora é o amor por Deus, não é mesmo? E você vê isso, inclusive, hoje, na vida das igrejas no mundo, quando o povo acredita em qualquer coisa e deixa de lado a sã doutrina, o amor vai embora. Amor por Deus, amor pelos irmãos, amor pela causa divina vai embora. E é o que está acontecendo aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é o nosso Senhor. Aquele acesso que a gente perdeu no Jardim do Éden, agora a gente volta a ter em Cristo Jesus. E aquele que vence tem acesso a essa árvore da vida. Tem acesso. Isso é muito claro aqui. E essa mensagem para a igreja de Éfeso é para todos nós hoje. Guardarmos o amor que nós recebemos no início. Sempre o mesmo amor. Esse amor que nunca muda. Esse amor que, como a gente tem falado incessantemente, Romanos 5:5, esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não podemos abandoná-lo. Porque se abandonarmos esse amor, o que resta? Nada. E no mínimo o que vai acontecer, o que aconteceu aqui, é que o candelabro será tirado da igreja. Ou seja, o espírito da igreja não vai estar mais na igreja. A igreja não será mais igreja. Vai ser um clube, vai ser uma associação. E clube e associação não vence as trevas, não vence coisa alguma e não leva o povo a lugar nenhum. Precisamos ficar firmes no amor que Deus colocou em nossos corações, que é o primeiro e o único. Que Deus te abençoe.